Olá, eu sou Daniel Pilvezan, sou membro do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da IBNU, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso devocional sobre esse livro aqui, Nascimento, Casamento e Morte, do Timothy Keller. Falaremos aí sobre o capítulo 4, no qual Timothy Keller vai começar a falar sobre o casamento, um assunto muito relevante, muito importante. Quero te convidar a dar uma olhadinha na nossa playlist aqui, nos vídeos anteriores sobre esse mesmo livro, também vídeos de outros livros do Timothy Keller que podem abençoar muito a sua vida. E vamos então dar início ao nosso capítulo 4. Bom, o Timothy Keller começa falando aí que a nossa sociedade mudou bastante, né? Então, no passado as pessoas elas pensavam muito em casar e ter filhos, mas a gente percebe aí que a juventude atual ela tem adiado muito o casamento e muitas pessoas nem pensam em se casar. E isso acontece talvez aí por dois grandes motivos que estão muito ligados entre si. O primeiro motivo é a questão da pressão econômica e o segundo motivo é a questão da cultura, que é muito individualista nos nossos dias. Dentro da questão econômica, e ressalto aqui, isso está ligado com a questão individualista, dentro da questão econômica as pessoas elas pensam muito em se desenvolver profissionalmente, pensam muito que o casamento vai destruir a estabilidade financeira, então a gente se casa depois que a gente tiver ascendido na carreira, depois que a gente tiver uma posição social interessante, enfim, o casamento vai sempre sendo adiado, sempre deixado para depois. E também a gente percebe essa questão da cultura individualista, que está muito relacionado com esse pensamento da pressão econômica, que antigamente as pessoas elas se definiam muito pelos seus relacionamentos. As referências de quem eu sou estavam nos relacionamentos. As pessoas pensavam assim, eu sou pai de família, eu sou um filho, estou me formando, ou eu sou uma mãe de família e assim por diante. As pessoas elas se enxergavam muito a partir dessa posição que elas ocupavam em relacionamentos, né? Mas hoje as pessoas elas acham que é muito mais importante você se descobrir a partir de você mesmo para depois iniciar um relacionamento. Então as pessoas elas não têm esse interesse em iniciar um relacionamento como forma de se descobrir, como forma de autoconhecimento, né? Elas primeiro pretendem se conhecer e impor, de certa forma, os seus termos, e elas só se relacionam a partir desses termos. E isso acaba sendo muito problemático. Por quê? Porque se você está procurando se conhecer primeiro, você provavelmente vai procurar se conhecer a partir de um ponto muito subjetivo. E como isso é subjetivo, ou seja, você já tem uma pré-definição na sua mente do que é bom para você ser ou do que não seria bom de você ser, isso acaba sendo um problema, porque como é que você vai definir se de fato você é aquilo que você diz que você é e não você está dizendo que você é aquilo que você quer na verdade ser? Então isso acaba sendo um grande problema. Você quer ser aquilo ou você de fato é aquilo? Nunca dá pra gente saber, porque o padrão é sempre o nosso padrão. Então é complicado a gente definir aí de forma objetiva, de forma muito precisa quem nós somos. A partir de nós mesmos. Então, o entendimento tradicional de que a gente se define a partir de das referências de relacionamento que nós temos, esse entendimento tradicional acaba sendo muito mais sábio, porque as pessoas elas acabavam se condicionando a entrar numa vida matrimonial justamente porque elas sabiam que a partir da vida matrimonial elas iriam entender quem elas eram melhor e elas iriam se desenvolver, ou seja, iam descobrir a própria identidade em um processo de autoconhecimento com o seu cônjuge. E há pessoas aí que também vão se afastar da ideia de casamento, porque elas vão argumentar que o casamento de muitas pessoas é destruído. Então, eu não quero correr o risco, não vou me casar para também não correr o risco de ter um divórcio ou alguma coisa parecida. Bom, o problema é que muitas pessoas se casam, na verdade a gente tem que entender isso, né? Que muita gente se casa só assumindo compromisso verbal, quer dizer,
as pessoas elas não têm de fato disposição de se casar. Elas assumem o compromisso verbal e se não der certo a gente divorcia. Enfim, hoje em dia é tão fácil fazer um divórcio, acaba sendo algo muito passageiro, né? A pessoa ela não tem de fato um compromisso, ela só assume um compromisso verbal ali na frente de algumas pessoas, mas o compromisso de fato ele não existe dentro do coração dessa pessoa. Mas o que as pessoas precisam entender é que todo casamento vai ter dificuldade, e o segredo é nunca permitir que essas dificuldades enfraqueçam o compromisso de amar o seu cônjuge. A gente tem que assumir um compromisso verdadeiro e não meramente verbal, né? Tem algumas pessoas também que vão argumentar e vão querer se afastar, né, do casamento, porque elas argumentam que o sexo, a relação sexual, a relação de intimidade, ela se torna muito mais acessível. Hoje em dia a gente tem até aplicativos que facilitam esses encontros, que são encontros de relacionamento de intimidade casuais, são encontros muito passageiros, né? As pessoas elas se encontram uma vez sem compromisso algum. E aí essas pessoas estão argumentando assim que antigamente você não tinha essa facilidade como agora a gente tem, então não tem mais necessidade de casar. Mas aí é que tá, né? A visão cristã acerca desse assunto é de que o relacionamento de intimidade é justamente aquilo que distingue, né, de fato o casamento dos outros relacionamentos que você tem. Você tem relacionamento com várias pessoas, mas o relacionamento de intimidade que alguém tem com a sua esposa, com seu cônjuge, é um relacionamento único. É algo que só é algo único daquelas duas pessoas. Então se torna um sinal de entrega total entre essas duas pessoas. Por isso que o relacionamento de intimidade ele é tão importante, e o próprio apóstolo Paulo ele vai falar lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele vai falar justamente disso, da importância do casal manter esse vínculo bem forte. Bom, então o Timothy Keller ele vai elencar aqui alguns pontos importantes que a pessoa deve ter na hora de escolher um cônjuge. O primeiro ponto aqui é que a pessoa com quem você decide se casar, ela também deve ser alguém que compartilha da mesma fé em Cristo, porque fica difícil você se relacionar com alguém que não entende o relacionamento profundo que nós cristãos compreendemos a respeito de Cristo, a respeito de Deus Pai, a respeito do Espírito Santo. Então, esse relacionamento de intimidade com Deus precisa ser algo muito claro. Então, se não for alguém da mesma fé, isso acaba ficando muito difícil e, em alguns casos, até impossível de acontecer. Por isso que é sempre melhor procurar alguém, é muito mais sábio procurar alguém que seja da mesma fé. Além disso, tem que ser alguém que continue atraente após a juventude, porque a juventude vai passar, a gente vai envelhecer, o nosso corpo vai se deteriorando com o passar do tempo, mas aquilo que te atrai deve ser algo que seja muito além do que os seus olhos estão vendo hoje. Portanto, o que deve nos atrair, o que devemos levar em conta como atração de fato é o coração daquela pessoa. Como é que é aquele coração diante de Deus, diante dos desafios da vida, como que essa pessoa se comporta, enfim, onde está o coração dessa pessoa? Está voltado para quê? É muito importante a gente olhar, observar essas questões, porque o coração da pessoa é o que de fato vai permanecer ao longo dos anos, né? E além disso, é muito importante que a pessoa que vai se casar, ela procure conselhos de pessoas mais experientes, especialmente casais que possam auxiliar, que possam ajudar, para que essa pessoa possa ter uma visão, né, não só a partir da própria visão, mas uma visão de alguém que já participou de um casamento, que participa de um casamento, melhor dizendo, né, uma pessoa que já está nessa vida. É muito importante isso, traz muita segurança para nós. E para aqueles que já são casados, né, tem algumas atitudes que são, ou para aqueles que vão se casar, né, tem algumas atitudes que precisam ser observadas aí dentro do casamento, de preferência desde o início do casamento. O casamento ele deve ser, e antes da gente falar um pouquinho dessas questões, é importante a gente lembrar que o casamento ele deve ser iniciado sempre tendo em mente
que conhecer a outra pessoa, conhecer o cônjuge, leva tempo, é trabalhoso, né? O caminho envolve perdão, envolve arrependimento, né? Então dar perdão, receber perdão, enfim, o casamento é uma caminhada e a gente tem que estar pronto para essa caminhada, com muita disposição, sabendo que vai ter dificuldades, mas também sabendo que nós iremos superar essas dificuldades. Bom, o primeiro conselho que o Timothy Keller dá, eu acho muito legal, muito interessante, é nunca durma com raiva. Então, se você tem alguma coisa por resolver com seu cônjuge, sente-se com a pessoa, sente-se com seu marido, sente-se com sua esposa, resolva, conversem. É importante você desenvolver a habilidade de colocar para o seu cônjuge, traduzir em palavras os seus sentimentos, sempre, é claro, com um cuidado para você não atacar, para você não ser ofensivo e assim por diante, mas é importante vocês desenvolverem essa habilidade de conversar, a habilidade de se entenderem numa conversa, pedir perdão, receber perdão, a habilidade de se arrepender e de colocar tudo de forma sincera. É muito importante ter toda a sinceridade do mundo nesses momentos. E junto com isso, o Timothy Keller também dá um outro conselho que eu acho muito legal, que é fazer da oração conjunta as últimas palavras do dia. Quer dizer, se você está com raiva, se você tem alguma coisa por resolver, você vai ter que resolver aquilo antes para então você poder entrar aí na presença de Deus com o seu coração em paz e se colocar diante de Deus com a sua esposa, com o seu esposo, e fazer dessa oração, nem que seja uma oração de algumas palavras, mas se colocar de fato na presença de Deus junto com o seu esposo, com sua esposa. Bom, é muito importante também, um outro ponto que ele coloca, oferecer intimidade ao outro com frequência. Então, a ideia toda da Bíblia, né, o cristianismo, ele tem muito forte essa ideia de que a intimidade do casal, ela não é algo que o cônjuge busca a satisfação própria, mas ele oferece o seu corpo ao outro, né, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele se oferece ao outro, ele não se nega ao outro. Isso é muito importante, é muito legal, é algo que fortalece muito o vínculo do casal e enfim, é algo muito importante. Além disso, o casal precisa também tomar decisões conjuntas acerca dos costumes familiares. Então, às vezes a gente herda alguns costumes da nossa família de origem e talvez esses costumes, alguns deles, não sejam tão interessantes de serem mantidos. Você precisa sentar com a sua esposa e estabelecerem, conversarem sobre aquilo que vai ser costume de vocês, aquilo que não vai ser. Olha, eu não gosto disso, olha, eu prefiro dessa forma. E tenham a cara de vocês, o casamento tem que ter a cara de vocês. Então é importante a gente pensar nesse aspecto do casamento também. Onde que você vai passar as férias, onde que você vai passar o Natal, se os presentes de Natal vão ser abertos na manhã de Natal ou na véspera, enfim, tem todas essas questões que podem ser trabalhadas, né? Essas tradições, pequenas tradições familiares. E por fim também, né, descobrir aí a linguagem do amor do seu cônjuge. É importantíssimo a gente saber a linguagem do amor. O que eu quero dizer com isso? Você entender como é que o seu cônjuge se sente amado. Por exemplo, algumas pessoas se sentem amadas quando elas recebem presentes. Algumas outras pessoas se sentem amadas a partir de palavras de afirmação. Elas precisam sempre estar ouvindo alguma palavra de afirmação. Enfim, tem muitas formas de você fazer com que o seu cônjuge sinta que ele é amado por você. Então, trabalhe nisso, identifique qual é a forma e faça isso por amor a pessoa que está do seu lado. Então é isso, Deus abençoe e que esse vídeo possa servir aí para sua edificação.